Estou na penúltima mensagem da série Revival. A gente está 2 meses nessa série. A gente não usa fazer isso, mas Deus nos inspirou a continuar falando com vocês sobre o avivamento. E a primeira vez que eu ouvi que revival não é reavivamento, foi algumas semanas atrás. Eu olhava e falava, é reavivamento, revival. E aí alguém me disse, não, revival é avivamento. Você fala, que legal. A gente está aprendendo todo dia, né? E avivamento, a gente tem falado tanta coisa de avivamento esses dias. E eu pensando essa semana sobre isso, orando, estudando, a gente tem um entendimento cada dia, né, sobre isso. E eu estava hoje, inclusive, falando com uma pessoa que o ato da igreja estar avivada, o avivamento numa igreja, é uma igreja que está plenamente viva, em movimento. É uma igreja que está, sabe, que a vontade de Deus está pulsando assim, está levando ela, dominando. E que a gente não está sendo conduzido por nós mesmos, nem pelo mundo. E a igreja mais avivada que já existiu na face da terra, sem dúvida, é a igreja primitiva, que é a igreja de Atos dos Apóstolos. E talvez você diga, é fácil, né? Igreja de Atos, a igreja primitiva, ser a igreja que mais foi avivada na história. Lá estavam os apóstolos. Mas e se eu disser para você que essa igreja foi a mais avivada, não por causa dos apóstolos? Você vai acreditar? Eu acho que vai, porque você conhece a Bíblia. A igreja primitiva não foi a mais avivada por causa dos apóstolos. Porque os apóstolos não eram homens extraordinários. O extraordinário acontece quando você se deixa dominar pelo Espírito Santo. O diferencial não eram os apóstolos. O diferencial num avivamento é o Espírito Santo. Então não pense você que você não é um agente de avivamento. Não pense você que Deus não quer usar você para fazer obras maiores do que os apóstolos fizeram. Posso ouvir um amém? Amém. Deus pode usar a gente para fazer obras maiores do que os apóstolos. Sabe por quê? Porque não são os apóstolos os detentores do avivamento e do poder de Deus. Eles são receptores, como nós. O detentor é Cristo. Ele disse, todo o poder o Pai me deu. Vem do Espírito Santo. Então um avivamento não se dá por um público diferenciado que a gente venha ter na igreja. O dia que a gente tiver, 50 TIs na igreja, profissionais de tecnologia e informação, 20 profissionais de humanas. Não, isso... O dia que a gente tiver isso, a gente vai ter, de repente, uma igreja mais culta, mas isso não vai querer dizer nada no aspecto do poder de verdade, o poder do alto. O poder de Deus não age na nossa extraordinariedade. O que faz-nos extraordinários é justamente o Espírito Santo. Então nunca serão pessoas, sempre será o Espírito Santo. Porém, nunca por um outro meio que não seja o nosso esvaziamento de nós mesmos para o enchimento do Espírito Santo. A gente cantou aqui numa das canções, se eu não morri, o Senhor não terminou. Não foi isso? If I'm not died, you're not done. Então, se a gente não se esvaziou de nós mesmos, o Espírito Santo não te encheu completamente. Então o Espírito Santo nos enche quando a gente começa esse processo de esvaziamento. E antes de eu entrar na exposição
do texto que eu quero ler com vocês, eu quero citar um avivamento na história. Eu tenho citado ao longo das mensagens alguns avivamentos na história. Eu quero citar um avivamento de 1904, 1905, pelo Evan Roberts, um inglês, um jovem inglês, que liderou um avivamento em Gales, no país de Gales. E ele, num dia de oração, porque acontece isso, deixa eu dizer para você, quando você está vivendo um avivamento, tem hora que você entra em oração e você vai orando aquela oração simples, feijão com arroz, fazendo o básico ali no automático. Você sabe que você, o Senhor está em você e você está falando com Deus sobre tudo. E às vezes aqueles princípios que eu já falei para vocês aqui outras vezes, que facilita a nossa oração. Eu começo sempre a oração pela adoração e pela gratidão, e aí vou para a intercessão e vou intercedendo, e faço súplicas, e ainda termino adorando de novo. Então às vezes você está nesse automático ali, orando por isso, por aquilo. Quem ora, em períodos mais longos, sabe disso. Só que tem hora que a glória de Deus toma a gente e você sai dali. E você começa a orar coisa que você estava fora da programação, e Deus toma o lugar, e você, então, o Evan Roberts, ele estava orando assim, de repente a chama acendeu no lugar onde ele estava, e ele começou a fazer uma oração tão intensa, e sentir tanto a presença de Deus, que ele conta que ele achou que fosse morrer. E nesse momento, ele ouviu claramente uma mensagem. A mensagem que ele ouviu era: você precisa se entregar completamente. E aí, ele se entrega. E esse encontro que ele tem, acabou transformando e levando a orar e a pregar de uma forma que ele nunca tinha orado e pregado. Então existem níveis de oração que a gente começa a viver e descobrir no exercício da oração. Talvez a oração para você ainda é um negócio penoso, chato, porque talvez você não chegou nesse, sabe? Quem tem carro turbo aí, quem tem carro com nitro, que o cara está numa velocidade, ele vai lá, pum, liga o nitro, o cara entra numa segunda fase, num segundo estágio e fala: meu Deus. E a oração tem estágios assim, e o Evan Roberts viveu isso. E quando ele vive isso e começa a pregar e orar com paixão, sabe qual que é o resultado? Houveram centenas e milhares de conversões em Gales. Mas não foram essas conversões da expectativa, do agito, de púlpitos que fica contando: mais um, cadê o próximo, E fica aquele negócio, você não sabe se a pessoa veio porque teve um encontro com Deus, ou veio porque a pessoa é extrovertida e queria fazer parte da festa, ou veio porque tinha alguém lá cutucando a espinha dele, dizendo vai, e o cara veio. E então não é esse tipo de conversão. Houveram conversões em Gales, e aí sabe o que aconteceu em Gales? Com essas conversões, com o movimento que o Evan Roberts começou a viver, os bares começaram a fechar em Gales. As dívidas começaram a ser pagas. Olha o que o avivamento promove. Avivamento não é festa de confete, avivamento é dívida paga, bar fechado, práticas de jogos de azar, e a violência diminuiu em Gales drasticamente, mostrando uma mudança de comportamento em toda a sociedade. Muitos trabalhadores em Minas, não é Minas Gerais,
mina de ouro. Muitos trabalhadores das minas entregaram as vidas para Cristo. E sabe o que aconteceu? Até os cavalos desses caras tiveram que ser reeducados. Porque os cavalos não entendiam as novas ordens dos donos. Os donos estavam tão acostumados a falar palavrão, os mineiros usavam muitos palavrões, não os mineiros de Minas Gerais, esses são bocas. Eles usavam tantos palavrões e os cavalos não entendiam mais a linguagem dos donos. Eles pararam de falar palavrão. Tiveram que reeducar os cavalos em Gales. Com a experiência que o Evan Roberts viveu no seu quarto, em oração. E avivamento é esse mover de Deus. Essa vida de Deus que corre, começa a transformar a gente. Começa a mudar a gente. Você chega em casa, a mulher fala, meu Deus, o que está acontecendo com esse homem? Que homão. Sabe? Você está lá, mulher, e o marido fala, Jesus. Já era boa, já era maravilhosa, mas agora está demais. Então o avivamento promove essas transformações assim, essas mudanças poderosas. Eu quero ler com vocês um texto hoje, um verso hoje da Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 31. E diferentemente daquilo que eu costumo fazer, nas mensagens que Deus me dá, que são mais expositivas, usando todo um texto longo da Bíblia, hoje nós vamos passear um pouco mais em outras passagens, porque Deus está me dirigindo desse jeito hoje, então a gente vai seguir esse modelo que Deus está fazendo hoje. Então, Atos 9, 31. Vai falar sobre igreja. Então, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha de novo para esse verso aqui. Isso aqui é ou não é sinal de avivamento? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Paz. Tá? Não é paz um dia, é um período de paz. Olha aqui, ó. Se edificava. Porque a igreja tem o Espírito Santo. Então ela age, ela mesmo é um agente de melhoria entre si. Eu não estou dizendo de uma comunidade de pessoas vazias de Deus, de pessoas cheias de Deus. Cheio de Deus, a gente se melhora, a gente se edifica, se constrói, a gente constrói na vida do outro. Edificar é isso, é construir. O que você está construindo na vida do teu irmão? O que eu estou construindo na vida do meu irmão? Você está edificando alguma coisa na vida dessa pessoa que tem sentado perto de você, da célula que você frequenta, do grupo que você faz parte? Você chama alguém para tomar um café de vez em quando? No meio do dia, no final do dia. Um irmão fala, ô irmão, eu quero ter um tempo com você, para orar por você. Você faz isso. Essa igreja fazia. Ela se edificava. Estava um construindo na vida do outro. E ela estava sendo encorajada pelo Espírito Santo. E o encorajamento do Espírito Santo trazia crescimento numérico e temor do Senhor. Esse é sinal de igreja avivada. É sinal de igreja avivada. Então a igreja avivada está sendo encorajada pelo Espírito Santo. O que começa a acontecer? A igreja começa a crescer numericamente. Por quê? Porque sábado que vem, duvido que cheio do Espírito Santo,
você não convida alguém no meio da semana para vir ouvir a palavra de Deus com você? Ou para ir lá na tua célula? Participar de um grupo de comunhão. Duvido que cheio do Espírito Santo você não faz isso. Você trabalha com um monte de gente. E você vai perder a oportunidade de fazer algo, cheio do Espírito Santo, de fazer algo? Ou a gente quer o céu só para a gente? A igreja cheia do Espírito Santo está desprovida do sentimento de exclusivismo. Céu não é só para mim, céu não é só um recurso meu. O céu é para quem está perto de mim. O céu é para quem trabalha com você. O céu é para o teu vizinho. O céu é para o teu contato no WhatsApp, para o teu amigo, é para a comunidade brasileira. Comunique o céu. Abra a porta do céu, revele o céu, mostre Cristo. O céu é para isso, igreja. O céu é para as pessoas. E uma igreja encorajada pelo Espírito, por que ela cresce numericamente? Não era uma organização para crescer numericamente, mas era inevitável, porque esse povo estava o quê? Falando de Jesus. Jesus está transformando lá onde eu vou. E sabe onde é que eles se reuniam, em algum momento em Atos? No pórtico de Salomão. Eles estavam num lugar, não tinha um lugar, como esse aqui. Eles se reuniam num pátio. Era ali, no relento, cantando ao ar livre, não tinha som, não tinha... A igreja estava assim, mas eles estão dizendo, gente, acontecem coisas extraordinárias lá, a mensagem é do céu, as coisas são de Deus, o Espírito Santo se move. Então, uma igreja que está avivada, ela indubitavelmente cresce numericamente. Por conta disso, porque nasce uma inquietação na gente, a gente tem que comunicar isso, a gente tem que arrastar um amigo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, deixando um pouco esse primeiro texto, tem alguns outros sinais de uma igreja avivada. Como é que se comporta essa igreja? A gente leu aqui em Atos 9:31, algumas coisas que estavam acontecendo com a igreja de Atos, mas existem algumas outras que eu acho interessante e que o Espírito me desperta para falar com vocês. A primeira delas é que uma igreja que se comporta como sendo uma igreja avivada, ela vive em simplicidade e obediência. É simples. Porque o reino não consiste em aglomeramento de especiais. Não é dos que têm pedigree. E aí, com esse pedigree que a gente tem, com essa especialidade que a gente tem, a gente usa as nossas habilidades e movemos a graça. Não, não é isso. Pelo contrário. A graça de Deus é que move pessoas simples para viver e fazer o extraordinário dele. Não são pessoas extraordinárias que movem a graça, mas é a graça que move pessoas simples que vivem e fazem coisas extraordinárias. Prova isso, pastor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o 31. E aí agora a gente vai ler mais Bíblia. 1 Coríntios 1 e 26. Vamos lá. Olha como a graça e como a graça de Deus é que move pessoas simples. E não são pessoas extraordinárias que movem a graça de Deus. Estamos aí, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós, e isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar,
glorie-se no Senhor. Não são os nobres, não são os grandes. A única coisa que uma igreja avivada carrega não é essa excepcionalidade de coisas, de onde nasceu, qual que é a sua ascendência, que família, que bairro, que sociedade, você é da alta sociedade, é da média sociedade, é da baixa. Não, isso é bobeira no reino de Deus. O que vale no reino de Deus é simplicidade e obediência. Essa igreja primitiva não tinha coisas nobres, mas eles eram e viviam de forma obediente. A única coisa extraordinária em nossa vida é a capacidade da gente ser obediente a Deus. Se Deus está te chamando para viver e para a gente mergulhar, e Deus está nos chamando para a gente viver e mergulhar num avivamento, numa ação de uma igreja que está viva, não faça outra coisa senão obedecer. O que é que Deus está pedindo de você nesses últimos tempos? Obedeça, porque é assim que uma igreja avivada se comporta, é uma igreja obediente. A igreja de Atos não titubeou. Jesus disse vão, foram. Jesus disse fiquem, eles ficaram. Ah, mas está demorando, hein? Não vem esse, não é possível. Não é possível que Jesus mandou a gente ficar aqui nesse cenáculo trancado, esperando o movimento do Espírito, e esse movimento não desce logo. Já orei, essa semana orei a semana inteira, imagina aqueles caras trancados numa casa 24 horas, gente orando todo dia, lendo o Antigo Testamento, ou meditando na lei de Moisés, meditando nas palavras de Cristo, nas promessas de Jesus. Mas eles ainda assim, apesar, talvez, de um tédio, que em algum momento devia ter, não tinha internet, não tinha TV, não tinha muitos livros, não tinha muitos recursos. Você acha que não rolou um tédio em algum momento? Mas eles disseram, Jesus mandou ficar, nós vamos ficar. E se nós fizermos como Jesus mandou a gente fazer, Ele vai fazer aquilo que disse que faria. Deixa eu dizer, se você fizer aquilo que Ele manda você fazer, Ele também fará aquilo que Ele prometeu fazer. E eles permaneceram em obediência. A igreja primitiva foi o que foi porque homens simples resolveram obedecer a Deus. Esses homens sujeitaram-se ao Espírito, esvaziaram-se de qualquer ação egoísta a fim de que se cumprisse o que Deus havia prometido. Desde aquilo que a gente falou na semana retrasada, dos pés na bacia que Pedro coloca justamente nos últimos dias do ministério de Jesus, que num primeiro momento quis resistir, até o fato de Jesus ressuscitado manda um recado para as mulheres, manda os discípulos irem para Galiléia, que eu quero encontrá-los lá. Eles estavam em Jerusalém escondidos, e eles foram para Galiléia, porque eles sabiam que Jesus tinha mandado eles se moverem, e eles se movem, vão para Galiléia, e se encontram com Jesus ressurreto lá na Galiléia. Permanecem no cenáculo? Sim, permanecem no cenáculo, sem questionar, sem esmorecer. A obediência passa a estar na vida dos apóstolos. A gente mede a unção dos apóstolos pelo descer do Espírito, mas na verdade não haveria descida do Espírito se antes não houvesse obediência. Então a gente fica pensando muito, né? Olha a vida dos apóstolos, o poder de Deus se deu na descida do Espírito de Atos 2. E se eu disser para você que antes da descida do Espírito de Atos 2, precisou haver a obediência deles? Se não houvesse a obediência deles, não teria descida do Espírito. Quer poder de Deus, quer unção de Deus, quer graça de Deus, quer ser usado por Deus, então obedeça a Deus. Quer viver coisas extraordinárias do Senhor? Comece a entrar pelo caminho da obediência daquilo que Deus está chamando você a viver. E você vai viver isso. Pode parecer que cenáculo não seja o lugar adequado. Oh Deus, cenáculo. A palavra cenáculo, ela tem uma derivação do lugar de ceia. É um lugar para refeições.
Mas o que Deus vai fazer num lugar de refeições? Como é que Deus vai marcar? Não, culto é lugar de... Tem que ser lá no mínimo, Deus. No mínimo, o Senhor não vai fazer isso lá no templo de Herodes, que estava de pé ainda nessa época? O Senhor pelo menos vai fazer numa sinagoga. Não. Deus falou, não vou fazer na sinagoga, não vou fazer no templo de Herodes, eu vou fazer num lugar de ceia, eu vou fazer no cenáculo. Vou fazer ali, no cenáculo, o lugar do partir do pão, o lugar da comunhão, o lugar onde vocês estarão reunidos juntos, no mesmo propósito, na mesma união, sem nenhum tipo de sombra de religiosidade judaica, mas apenas esperando o meu mover. E quando eles obedecem a essa ordem simples, gente, simples, o poder de Deus vem. Então, antes de você olhar para Atos 2, sabe, nesse olhar romântico que a gente olhe com vistas para Atos 2, clínicas e críticas do que o texto está dizendo que eles viveram em Atos 2. Eles viveram um poder do alto, viveram línguas que pareciam como que de fogo. Não eram de fogo, pareciam. Desceu sobre cada um deles, foram todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas. É romântico. Vamos para a parte clínica, vamos para a parte crítica do texto. Crítica no aspecto literário, de entender o que é que fez eles viverem isso. O que fez eles viverem isso foi o estado da obediência em permanecer onde Jesus havia dito para eles permanecerem. Pequenas obediências, grandes resultados de Deus. Pequenas ações de obediência daquilo que Deus te sugerir, te mandar, te indicar, grandes resultados da parte dele. Sua obediência determina ou não a descida do Espírito. A sua obediência determina ou não os dons que você precisa receber para exercer o seu ministério aqui na terra. Não pensa que Deus vai sair dando dons só para você que chegou e pediu. Deus quer um dom. Deus, tá bom, toma um dom aí. Deus não é irresponsável. Deus sabe o que dá, para quem dá, como dá, quando dá. Então a gente precisa entender isso. Sem obediência não haverá poder de Deus. Deus não vai confiar seu maior bem a quem não se sujeita a Ele. Jamais. Você não confiaria os seus bens a quem não tem uma aliança de compromisso com você. Você não daria a chave da sua casa para quem não tem uma aliança de amizade com você. Você não daria a chave do seu carro, no seu seguro, para alguém que você não conhece a vida, que está comprometendo o quê? O seu nome. Você vai dar a chave do carro para quem você não conhece, que pode sair bêbado por aí, atropelar alguém, você vai ser um coautor desse crime? Claro que não. Deus também não sai dando as coisas para quem não está aliançado e alinhado a Ele na obediência. Então essa igreja de Atos não é uma igreja extraordinária, uma igreja moderna, não, é uma igreja simples. É uma igreja que está vivendo em simplicidade. Segundo lugar, é uma igreja que está não só vivendo simplicidade e obediência, mas é uma igreja que está levantando as pessoas. E o ato de levantar pessoas não é uma ação estética, mas é uma ação a partir da autoridade do Espírito Santo. Uma igreja avivada levanta pessoas por onde passa. A gente pode ter tudo esteticamente adequado, mas sem a autoridade do Espírito Santo, seremos aglomeradores de multidões. Seremos animadores de plateias, mas nunca transformadores de gerações. E Deus nos chamou para sermos transformadores de gerações. Não para ser animadores de plateias, não para ser aglomeradores de multidões. Deus nos chamou para ser transformador de gerações. Por onde você passar, vai haver transformação. O verbo levantar na Bíblia é usado ao longo da Bíblia por Deus. Deus gosta desse verbo. Deus
Deus disse para um profeta que não se sentia profeta, que achava que não tinha nascido para ser profeta. Deus disse: coloque-se de pé, eu vou falar com você. Deus disse para Josué, que está desanimado porque Moisés tinha morrido: Josué, se levante, eu vou falar com você. Ao longo da Bíblia você vai ver Deus chamando um monte de gente para ficar de pé. Esse é um verbo de ação, como algo que se deve determinar, ou que deve determinar o nosso comportamento. Quando Deus manda a gente se levantar, Ele está determinando o nosso comportamento, porque uma vez levantados, não só fisicamente, mas muito mais espiritualmente, nós não faremos outra coisa com as vidas que não seja levantá-las da condição espiritual que elas estão também, que não seja levantá-las da condição emocional em que elas estão, que não seja levantá-las da condição física em que elas estão. Então você tem Josué sendo levantado por Deus, porque Josué está inativo. Deus passa por ele, diz: vou usar o verbo levantar. Josué, levante-se. Tem uma terra para conquistar, tem uma promessa para viver, e você está aí prostrado. Josué não era um ato físico, era um ato do Espírito. Josué estava prostrado, Josué estava desanimado, e Deus disse assim: se levante, Josué, eu tenho algo, eu tenho uma promessa para cumprir na tua vida. E desanimado do jeito que você está, a promessa não vai acontecer. Desanimado do jeito que você está, a promessa não acontece. Então se levante para viver as promessas de Deus. Saia da inatividade. Essa palavra do hebraico, levante-se, é kum. E kum significa levantar-se, tornar poderoso, levantar, entrar em cena, estabelecido, ser confirmado. Olha só, então Deus estava dizendo assim: entre em cena, Josué. Entre em cena, porque você está aí paradão, desanimado, achando que não vai, achando que não deu, achando que Moisés morreu e tudo acabou. Josué, tem terra para conquistar, tem promessa para viver, e Deus não vai cumprir promessa numa igreja moribunda que está desanimada, que está não querendo nada com nada. Deus cumpre promessa quando uma igreja se levanta e começa a viver em obediência, buscando fazer a vontade dEle, viver as promessas dEle. Na inatividade, Deus manda a gente se levantar. Nos bloqueios, por causa do medo, do erro, Deus manda a gente se levantar também. Capítulo 7 de Josué, está lá Josué de novo prostrado. Quer ver? 7:10 de Josué. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem. Bloqueio por causa da desobediência, medo, bloqueio. E Deus diz assim: se levanta. Sabe, quando você não consegue mais caminhar, por quê? Minha consciência, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu vivi, um pecado que eu cometi, um erro que eu pratiquei, e agora eu não sei mais o que está acontecendo. É o que Josué está vivendo, e Deus agora vai falar para Josué: se levante, Josué. Agora não é mais o desânimo, agora é o medo. E aí Deus vai dizer: se levanta, Josué. Teve erro, teve, há perdão. Teve falha, teve, há correção para falha. A misericórdia para a falha. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Então não deixe que erros te levem para baixo e façam de você, na sua vida, um bloqueio. Te bloqueiem de viver aquilo que Deus tem para você. Se confessarmos os nossos pecados, disse João, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tendes um advogado junto do Pai. Tem gente falhando, se escondendo, se acovardando, paralisando. E Deus está dizendo: levanta, resolve. Se tem coisa que
foi consagrado, precisa ser destruída, destrua, joga fora, mas comece hoje uma vida nova, um tempo novo, para viver as promessas do Senhor. Cantares de Salomão, o verbo levantar é de novo usado. Num livro poético, Salomão fala no verso 10 do capítulo 2, o meu amado falou e me disse. É um poema que representa Jesus e a igreja, que representa Salomão e a Sulamita, a mulher do amor de Salomão. E esse poema representa Jesus e a igreja. Então, o meu amado falou e me disse. Quem está falando isso? A igreja. O que o amado falou? Aí ela vai continuar dizendo, o amado, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Essa igreja aqui estava entristecida, tinha chovido, tinha havido tempestades, tinha havido momentos difíceis, e ela se escondeu como uma pomba nos penhascos, com medo de morrer, com medo de ser destruída pelas tempestades da vida. Mas depois que as tempestades passaram, o amado foi lá e disse, ó amada minha, vem comigo. O inverno passou, a chuva se foi. Deus tem algo para você. Existe um avivamento para você viver, e talvez você esteja aí vivendo um entristecimento de uma circunstância. Para de prolongar entristecimentos circunstanciais. Deixe as estações desastrosas da tua vida para trás e levante-se, porque o verbo levantar de Deus está hoje sendo proclamado no seu coração, para que você vá, prossiga, se levante e viva o que Deus tem para você. Podia falar de Elias, 1 Reis 19:5, depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu, e de repente o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma, Elias. Elias desanimadão, desgostosão. E Deus está dizendo, Elias, eu tenho mais para você. Você vai ver ainda a minha presença. Você vai ouvir. Você vai me ouvir, Elias. Você vai ainda ungir reis, você vai ungir o seu sucessor, profetas. Você ainda tem coisas para viver e você está se escondendo, está prostrado no desânimo. Uma igreja avivada está ouvindo Deus dizer, levante-se. Isaías 60, verso 1 e 2, Isaías tem uma visão da ausência de Cristo que Judá estava vivendo, e ele escreve no verso 1 do capítulo 60, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor vai raiando sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Judá estava na ausência de Deus, no cativeiro, e sabe qual que é? A ordem aqui é levante-se, Judá. Levante-se, porque já vem a tua luz. Ele estava falando de Cristo. Judá estava ausente de Cristo, mas tinha uma promessa. Jesus está chegando, Judá. E para nós que estamos vivendo nesse tempo, Jesus já chegou, a luz dele já brilhou. E a gente não pode ficar prostrado, porque a voz do Senhor, a igreja primitiva, a igreja do avivamento, é uma igreja que está sendo levantada em todo o tempo. E aí a igreja primitiva de Atos, capítulo 3 de Atos, a gente vê Pedro fazendo o quê? Curando o paralítico da Porta Formosa. O que ele faz? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta. E a Bíblia diz que Pedro ajudou ele se levantar, o paralítico se levantar. Pedro faz isso, e aí lá no capítulo 9, acontecem mais duas ações do verbo levantar. Também com Pedro. A primeira, um paralítico chamado Enéas. Enéas
que diz a Bíblia que estava há 8 anos enfermo, 8 anos paralítico, estava enfermo. E Pedro foi fazer uma visita, e chega na casa de Enéas, vê naquele estado e fala para Enéas: Enéas, Jesus vai te curar. Se levante e arrume a tua cama. E a Bíblia diz que Enéas se levantou e arrumou a cama. Você fala, como é que uma igreja primitiva se move? A igreja primitiva se move isso. A maioria dos milagres de Jesus, os discípulos tinham ouvido Jesus dizendo para as pessoas: levanta, toma a cama e anda. Levanta e vai para a tua casa. Levanta e vem para o meio. É sempre Jesus usando o verbo levantar. E agora Pedro está vivendo isso na íntegra. Aprendeu com Jesus e está vivendo o que aprendeu. Mandando o paralítico da Porta Formosa se levantar, mandando o Enéas se levantar, e agora Pedro sai do paralítico Enéas, e agora tem a situação de Dorcas. Mesmo no capítulo 9 ainda, verso 36, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida, a cidade que ela vivia, ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore a vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. E então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E este fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. A igreja primitiva está viva do pleno verbo da ação do Senhor e promovendo este verbo à frente. Você foi levantado por Deus, então a sua missão é também levantar. Você foi levantado no dia que estava desanimado e prostrado, a sua missão é levantar os desanimados. Você foi levantado no dia que estava no pecado, a sua missão é levantar os pecadores. Você foi levantado no dia que estava enfermo, sua missão é curar os que estão enfermos. É a sua missão, é a nossa missão. Essa igreja primitiva está vivendo plenamente isso. Eu quero concluir dizendo que essa igreja primitiva vive em paz, edificava-se a si mesma, encorajada pelo Espírito, crescia e vivia no temor do Senhor. O avivamento de Deus em nós, como igreja, não é para que a gente seja uma igreja cool. Não é para que a gente seja uma igreja da modernidade. Não é para isso que Deus vai avivar a gente. Essa igreja pode ir para muitos estados, pode ir para outras nações, e eu creio que vai. Mas não é para expectação, não é para causar um impacto no mundo gospel. Não. É para viver o propósito de Deus na terra, fazendo isso. Uma igreja avivada tem paz. Paz com Deus, paz uns com os outros. Uma igreja avivada está sendo motivada, encorajada pelo Espírito Santo. Não é um coach, não é uma personalidade, é muito maior do que qualquer personalidade, é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor
está conosco, está entre nós, está nos motivando, está nos encorajando. Sinta-se encorajado e encorajada pelo Espírito Santo de Deus hoje à noite. O Espírito Santo está encorajando você a viver o que Ele tem para você viver. Essa igreja está vivendo na prática da vontade e do propósito do Criador da igreja. É lindo ver a igreja primitiva, porque até o capítulo 9, parece que vai ser o Pedro, o bispo da igreja. Do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos tem 26 capítulos, salvo engano. Mas o Pedro só vai praticamente até o 9 como protagonista. Do 9 em diante, surge uma outra figura. Surge um improvável. Surge um cara que vai para Jerusalém para ser aceito pelos apóstolos. Mas o anjo diz assim: eles não vão te aceitar não, pode sair daí, Paulo. Sai daí, você não vai ser aceito, você vai ser rejeitado em Jerusalém. Mas não é tudo crente? Não foram tudo transformados por ti, Senhor? Foram, mas de vez em quando eles rejeitam pessoas. De vez em quando eles ficam meio na carne, Paulo, então sai daí. Foram, Paulo, mas eles acham que Pedro é o cara. Paulo, foram, mas eles se esqueceram que é o meu espírito. E que eu vou fazer de você, Paulo. E que eu vou usar você para levar a mensagem do Evangelho na Europa. E da Europa, essa mensagem vai se espalhar. Essa mensagem vai chegar nas Américas. Paulo, é você que eu vou fazer um protagonista. Mas eu, Senhor, eu era contra o teu Evangelho. Sim, Paulo, mas eu salvo, eu avivo e eu uso. E o Pedro, Senhor? Paulo, Pedro vai se contentar com 2 epístolas que eu vou dar para ele escrever. Mas você vai escrever 13. Porque é pelo meu espírito, Paulo. Não é por aquilo que você ou que o Pedro, que entre os apóstolos tem a melhor consideração, a melhor autoimagem. Não é pelo Pedro que veio da raiz ali, o principal apóstolo. Não vai ser o Pedro. A figura e a marca vai ser do Espírito Santo, Paulo. Vai ser do Espírito Santo. Querido, eu não sei se você consegue sentir que existe uma graça de Deus sobre você, do Espírito Santo sobre você hoje. Sobre nós. Porque aos olhos do mundo, talvez esse lugar não exista, mas aos olhos do Espírito Santo existem propósitos para serem cumpridos por meio da tua vida, por meio da minha vida, por meio da nossa vida nessa terra, e estão sendo cumpridos. Por meio do Espírito Santo, a tua vida está cumprindo propósitos nessa terra. E acharam que era só com Pedro. E acharam que era só na igreja de Jerusalém. Não, é onde o Espírito de Deus encontrar um lugar. É onde o Espírito de Deus encontrar um coração que obedeceu. É onde o Espírito de Deus encontrar alguém que está vivendo na simplicidade do Evangelho e não quer outra coisa senão Deus. You are worthy of all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all.
to you are all things. You deserve the glory. Existe uma porção do Espírito Santo para quem está dizendo: tu és digno de tudo, Senhor. Para ti eu vou fazer tudo, Senhor. Por ti eu vou entregar tudo, Senhor. Se Deus encontrar corações que estão entregando-se inteiramente, se Deus encontrar em nós esse espírito de se entregar totalmente, inteiramente, gente, não vai ficar pequeno. Promessas vão ser cumpridas, as promessas de Deus na sua vida não vão bater e voltar, vão chegar e vão se estabelecer. As promessas de Deus se cumprirão no nosso meio. As promessas de Deus vão ser vividas por nós. As promessas de Deus vão se cumprir entre nós. Oh, aleluia! Se prepare para se entregar, porque Deus está cumprindo promessas nesse tempo. Se prepare para se render, porque a glória de Deus vai te envolver e você vai viver as coisas sobrenaturais do Senhor. Vamos nos levantar, vamos cantar isso, vamos dizer: tu tens tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Oh!